Aí por isso que eu não gosto de utilizar tanto. Eliane, Letícia, tudo bom, né? Oi, professor, tudo bom? Gente, eu vou já começar, tá? Porque hoje foi um dia assim de limpeza, literalmente de pincéis. E aí vamos trabalhar com a pele bem mais iluminada, tá? Uma pele mais soft, não é uma pele tão pesada. E eu queria saber de vocês, antes de começarmos, quem viu lá no grupo aquelas duas propostas de olho. E eu queria saber com vocês qual seria a interessante para utilizar hoje. Lembrando, nossa pele não é uma pele tão carregada, não é uma pele tão pesada, tá? Então o olho tem que ser basicamente com a mesma proposta para não ficar uma coisa muito off, né? E aí, quem não deu uma olhadinha, olhem, por favor, a imagem, que aí fica mais fácil a gente fazer essa criação, essa elaboração. Quem mais chegou? Eu tô vendo coisa, né? Vamos lá. Pois é, saudade também, tá? Na verdade, esse período, assim, a gente fica com esse sentimento e muito sensível, diga-se de passagem, viu? A gente fica muito emotivo, né? E é bom, porque a gente meio que se redescobre ou se reconhece em novas fases, mas é bem bacana. Enquanto vocês decidem, eu vou estar realizando já essa preparação não, essa elaboração de pele. Porque a parte de preparação eu já fiz, tá? Vamos lá. Vamos iniciar, tá, pessoal? Boa tarde. Vamos hoje trabalhar com a pele mais iluminada, uma proposta mais soft, voltada também para ambientes externos, nada de uma coisa tão carregada, a questão mesmo de estúdio, tá? Até pelo simples fato de conseguir também um ar mais natural. E vou trabalhar primeiramente a minha pele, todo o processo de construção, sobrancelhas também, e depois eu vou ver a possibilidade da gente executar um olho bem mais elaborado, se o tempo também for favorável para isso, tá? Por isso que eu coloquei aquela enquete lá no grupo, para a gente também conseguir trabalhar nesta proposta. A minha preparação de pele já foi realizada, já higienizei, já, na verdade, tonifiquei. Então, eu não tenho dificuldade em realizar esse tipo de processo para agilizar o nosso tempo. Mas quem tiver uma dificuldade ou algum produto específico que queira falar, ou até mesmo utilizar nas produções e ainda tem essas limitações, podem falar, tá? Vou iniciar primeiramente por uma base iluminadora, tá? Eu tô com um tom um pouquinho mais bronze, certo? Esse tom que ele é um pouco mais bronze, eu gosto porque ele dá um aspecto na pele bem natural, dá uma coisa bem praia, dá uma coisa bem bronzeamento. E pode utilizar também nessa região de colo. E fica bem interessante para efeito de noiva, quando vai ser construído também essa proposta. É algo ou que tenha vestidos um pouquinho mais abertos em relação ao colo. Isso dá bastante visibilidade, tá certo? Vou utilizar em toda a pele, sem problema algum, tá? Estou utilizando o pincelzinho Kabuki para fazer a distribuição. Gente, tem algumas produtos, né, algumas marcas, que conseguem deixar também algo com a textura bem mais interessante, em função de tratamento. Se você perceber, todas as peles que têm uma beleza, só em você olhar e identifica é a questão da viscosidade de produto, aspecto não tão pesado, não tão marcado, fazendo com que isso nas fotos ele seja assim replicado. Lembrando, fotos, quando a gente vem trabalhar com essa proposta que estamos realizando, sempre, tá?
Anderson, tirei uma foto, percebi que ela perdeu uma certa qualidade. Aproximadamente, tá, gente? 40% das fotos que utilizamos, principalmente aí para book, né? Que as pessoas fazem também a contratação, né? Desses pacotes, ela tem uma perca. Por isso que essas fotos, elas são o quê? Trabalhadas posteriormente. Elas não são feitas no mesmo momento e existe um período onde o fotógrafo, o profissional, ele vai trabalhar essa imagem. Ele vai atenuar algumas possibilidades. A questão, por exemplo, tá? Quando você está em um ambiente externo, a iluminação é uma coisa muito, digamos assim, complicada de você meio que controlar. Até pelo fato de ter a questão da iluminação natural, o sol, que pode deixar uma ênfase bacana ou não. Daí existem posicionamentos, existe algo que você consegue trabalhar de uma forma mais simples. Nem sempre, todas as produções, você vai conseguir um resultado, digamos assim, em pouco tempo, rápido, porque existe todo um processo quando você vai realizar profissional, fotógrafo e principalmente o maquiador. O interessante, ambientes externos, tá? Se o maquiador ele puder ir para esse tipo de evento, porque é necessário fazer, por exemplo, algum retoque nessa maquiagem, mas aí, Anderson, esse retoque, esse acompanhamento, ele é cobrado? Fato. E nem todo mundo quer cobrar, literalmente, ou quer pagar o valor, logicamente, pelos seus serviços. Daí você segue um padrão. Não ilumina demais e também não deixa nada tão extravagante. Tá? Até pelo simples fato de você também obter um resultado mais interessante e bacana para o profissional fotógrafo não ter certas limitações ou dificuldades. Porque ele tem aparelho, é para ter, né? Aparelhagem para poder potencializar algo nas produções, certo? Pele toda iluminada, lembrando, tem aquele BTzinho Glow que vocês utilizam também, tá? Que ao ver algumas alunas da Bruna, funciona muito, porque além de trazer essa naturalidade, vai também ter tratamento. Isso aí, Aninha. Vamos nós, né? Gente, sempre região de olho, depósito, depósito. Região demais da face, ó, pode arrastar. Por que que região de olho a gente sempre faz esse movimentinho de depósito? Quem lembra? Um de cada vez. Precisa brigar. Eu não lembro, não. Porque É para existem... ficar melhor Oi? nas sessões, nas nossas linhas. Isso. É para fixar melhor o produto, na verdade, penetrar nessa região que tem linhas de expressões e é uma dificuldade onde ele não tem a infiltração, literalmente falando, tá? Ele vai dar uma craquelada, ele vai dar uma marcada. E para ambiente externo, já sabemos que a questão de temperatura, ela é muito relativa, então é interessante você trabalhar principalmente tratamentos da pele na parte de preparação para que você não tenha esses futuros empecilhos, tá? Vou trabalhar, ó, com a minha esponjinha. Eu posso utilizar esse BT Glow, tá? Em algumas bases, lembrando, Anderson, mas se eu utilizar esse BT Glow, a minha base pode oxidar? Gente, vai depender muito de produto, tá? Por que que eu falo disso, muito de produto? Tem bases que ela tem a proporção de oxidar. Que seria essa oxidação? O escurecimento mesmo da cor, ou o tom de base ficar diferente, dependendo se você utiliza, por exemplo, tá? Marcas de produtos diferentes. Como assim? Utilizei a marca X para realizar meu trabalho, mas o meu iluminador é da marca Y. Um exemplo, tá? E isso pode dar uma diferença em relação ao teu resultado. Por quê? Cada marca existe e segue uma linha cosmética onde você tem a possibilidade de realizar
a neutralização, ou simplesmente não pode dar nenhum tipo de problema, ou ainda, pior, pode realmente ter uma interação, o cosmético ele não consegue ter essa união, essa fixação, ele dá divergências em tons, e aí você tem um problema. Como é que eu vou saber disso? Testando. Não tem uma fórmula mágica de as coisas realmente acontecer. Anderson, utilizei o produto misturado, deu problema? Deu. E agora? Eu já sei que ele deu problema misturado. Se eu utilizar um de cada vez, será que dá problema? Aí você vai ter que fazer o quê? Um novo teste. Lembram que aquelas blogueiras, elas dão e fazem as resenhas de produtos? Essas resenhas, pessoal, elas são simplesmente isso, tá? Informações, dicas de uso e como utilizar os produtos. Até porque, para a simples obtenção do resultado, é necessário você utilizar durante o dia, durante o evento ao qual você decide realizar uma proposta de foto, uma proposta de durabilidade. Você tem que estar maquiada com o produto para saber a resistência até onde você consegue deixar algo interessante nas suas produções. E aí você vai, através do teu estudo, da tua análise e da sua experiência, passar para os demais. Eu falo isso, gente, mas assim, vamos analisar o seguinte. Eu, por exemplo, Anderson, tá? Tenho uma pele mais oleosa, tenho uma pele mais acneica, eu tenho, na verdade, algumas limitações em relação a alguns produtos, tá? Isso você também na resenha tem que colocar, porque se você não coloca essas informações disponível para quem faz vídeo, né, quem faz realmente referências de produtos ou resenhas, tem que passar essas informações, porque nem todas as pessoas têm o mesmo tipo de pele. E automaticamente, se você não utilizar o mesmo produto para peles diferentes, isso pode ser um problema, tá? Gente, estou pegando aqui a questão de corretivo para dar uma iluminada, mas nada tão gritante, nada tão fora da nossa realidade. Sempre dou batidinhas, retirando o excesso do produto com a minha esponja, tá? Dúvidas até aí, gente? Não. Sim ou não? Tranquilo, né? É o que a gente faz de convencional, não é isso? Professor, eu comprei uma paletinha de iluminador com... Iluminador não. De contorno com corretivo da Ruby Rose. E eu notei que o contorno ele é muito... Fica muito acinzentado. Da Ruby Rose? Não gostei. Tem alguns contornos. Deixa eu só te mostrar, ver se é a mesma, tá? É corretivo e contorno, mas essa não é? Mas só que é a pequena, menor. A menorzinha, né? Só que é igualzinho esse daí. Não gostei. Pronto, o que é que você pode fazer? Se ela acinzenta um pouco, você tem que tomar um pouquinho de cuidado e fazer misturas com alguma base próximo do tom mais escuro que você deseja aplicar. O corretivo ele tem uma textura mais durinha, automaticamente você vai ter uma cobertura acentuada nesse tipo de trabalho, mas se ele deixa acinzentado, você tem como fazer o quê? Uma mistura com um pouquinho da base para tirar esse aspecto acinzentado. Anderson, na verdade eu tenho uma pele onde a minha cobertura, aí eu tenho olheira, um exemplo, tá? Eu automaticamente percebo que a minha olheira ela é um pouquinho mais acinzentada. Se eu utilizar esse corretivo amarelo, tá? Da Ruby Rose específico, tá certo? Para minha olheira, ela não funciona. Ela vai o quê? Ressaltar. Devido à pigmentação que ela não tem uma concentração muito alta. E aí o que é interessante você utilizar? Anderson, para alguns atendimentos, ela funciona? Dependendo do tom de pele, sim. Outros não. E aí, como é que eu vou saber disso? Resenhas, testes. E aí, às vezes, o que é interessante você, na verdade, fazer antes de adquirir. Dá uma pesquisada, faz o teste. Eu sempre falo também que, às vezes, aqueles produtinhos que ficam lá nas prateleiras, né, que tem aqueles testes, é para literalmente a gente pegar, usar
passar, para que, na verdade, isso não seja um problema. Ah, Anderson, mas a promotora ela não me deixa. E aí, simplesmente, você pode sair daquela loja e ir para uma outra. Até porque existe uma variedade grande de lojas e você não vai ficar sem essa informação. Você pode... Eu estou falando isso, gente, porque eu faço, certo? Às vezes, o que é que acontece muito comigo? Quando eu quero comprar um produto, eu vou no centro pesquisar automaticamente valores e aí o que é que eu vou trabalhar a questão dessa pesquisa? É saber principalmente a durabilidade em relação à resistência. Anderson, eu tenho uma pele que transpira muito. E aí, o que é que eu posso fazer para tentar melhorar esse aspecto? Gente, se ela transpira muito, automaticamente você vai ter um excesso de oleosidade, você tem que levar em consideração. Essa oleosidade em relação ao que você produziu vai afetar ou está afetando diretamente esse produto, esse resultado. E aí você precisa fazer esse tipo de teste. Se não fizer, é um probleminha. Essas paletas, tá, gente, que são mais em conta para contorno, para corretivo, algumas, nem todas, tá? Mas algumas não funcionam tanto, devido a essa falta de pigmentação que nela ainda não possui. Por esse pigmento não ser tão forte, tá? E quando vocês forem pesquisar, já sabem, utilizem bastante esse recurso de você trabalhar esses produtos na sua pele para você sentir. Nada melhor, gente, do que vocês mesmos, tá? Sentir esse produto, qual o efeito que ele ocasiona sobre a durabilidade. Certo? Ó, minha cara como tá branca, branca, tá vendo? Sim ou não? Eita! Tudo bom, Elisete? Ó, cara branca, branca. E aí eu vou utilizar o que agora? Vou trabalhar principalmente, tá, gente? A questão para evidenciar, selar essa região. Ó, meu olho como ele fica com a linhazinha de expressão. Se ele tem essa linha de expressão, antes de fazer o olho, preciso remover. Se eu não remover, gente, vai ficar feio essa marcação, tá? É por isso que às vezes eu pego a esponjinha e faço essa remoção para que vocês observem que é necessário e faz literalmente toda a diferença quando você vai trabalhar nesses tipos de ambiente, quando o ambiente também ele é externo. Esponjinha de veludo, região abaixo do olho que eu já tinha, ó, iluminado, tá? Gente, regiões, quando a gente trabalha com esses ambientes externos, tá? Pouco pó, porque vai dar mais naturalidade. Essa pele, ela automaticamente ela vai ter um brilho natural devido à questão de uma transpiração natural. Transpiração natural é diferente de uma transpiração excessiva. Transpiração excessiva aí já acumula oleosidade, vai te dar um problema em durabilidade dessa maquiagem, tá? Ó, já tira esse excesso só para dar uma selada, uma garantida. Abaixo aqui também do que eu iluminei. Sabe aqueles bronzers que a gente utiliza? Quem gosta desse bronzer, gente? Quem já usou? Ninguém. Elisete se manifesta. Usou, Elisete, já aquele bronzerzinho que deixa aquele efeito bonito em função do contorno, já viu? Sim ou não? Ninguém, gente. Ainda O não. bronzer, não? Não. Gente, eu gosto muito desse bronzer porque ele tem um aspecto de dar um brilho mais natural na pele. Aí a mágica vai começar agora. Eu vou tentar aqui fazer olhando para a câmera, tá? Para vocês verem. O bronzer você pode utilizar o pincel que você fez, o contorno. E aí você vem, ó, ele tem algumas partes, não sei se vai dar para ver, partículazinhas de brilho. Tá dando, não tá, ó? Aqui é um contorno e aqui é um bronzer. Tem umas partículazinhas de brilho.
quando você faz isso aqui, de aplicação, esse aqui é um puxado mais para um dourado, tá? Mas tem de outras cores. Tem bronze, tem literalmente o bronzeado, bem mais prata. E aí, ó, você vai, ó, só unindo um ao outro. Eu, na verdade, não gosto de ficar limitando muito ele aqui só em contorno. Gosto de trabalhar também em outras regiões, principalmente de testa, um pouquinho na pontinha do nariz, porque dá um ar mais natural. Tem algumas pessoas que não gostam tanto, mas eu acredito que ele potencializa bastante esse efeito. Produtos mais líquidos, os cremosos que eu estava aplicando, tá, gente? Esqueci só de comentar. Não utilizem muito de alta cobertura se ele for cremoso. Se ele for alta cobertura mais líquido, podem utilizar porque quando você vai realizar o esfumado ou espalhar, ele fica bem mais fácil. Tá bom? Pronto. Aqui trabalhamos com o nosso famoso bronzer e vamos trabalhar com um pouco de iluminador, tá? Eu vou utilizar essa paletinha aqui hoje, esse tom aqui, ó, o dourado, certo? Anderson, posso utilizar o prata? Pode, só que você tem que graduar um pouco, tá? Como a gente já aplicou um bronzer, automaticamente para dar um tom ou, digamos assim, uma variação bem bonita, tá? Um degradê bonito, eu vou trabalhar também com a mesma segmentação, para não ficar algo tipo dourado, aí tá com prata, aí sai tipo aquele solzinho. Eu não estou criticando esse solzinho, porque eu acho até bonito em algumas propostas, mas para esse específico não gosto tanto. Meu pincelzinho de iluminador vai ser esse aqui, esse fofinho, ou pode ser aplicado com leque, tá? Vamos iluminar aqui, ó. Abaixo dessa região inferior do olho, sempre temos esse ossinho um pouquinho mais sobressalente. E, se vocês perceberem, ó, aqui, literalmente, é a região onde eu preciso também iluminar, porque esse ossinho ele vai dar um destaque e facilidade quando ela estiver realizando as suas fotografias. Olha como eu vou aplicar. Não vou aplicar tanto, aplico um pouquinho, deposito e depois, ó, vou esfumando, tá? Por que é que eu não aplico tanto? Anderson, você tem muita textura na pele. O que seria isso, novamente? Questão de marquinha de acne, então não é tão legal. Mesma coisa é quando você for trabalhar com pele madura. Cuidado nesses iluminadores que vocês forem aplicar, porque essa região de iluminação é onde temos também bastante linhas de expressão. E aí, para pele madura, não é tão viável, tá bom? Ó, como deu uma iluminada. Aqui eu não tenho tanta marca, né, de acne, de cicatrizes, mas nessa aqui eu já tenho um pouco mais, ó. E aí eu também tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá vendo que a iluminação ela cria um tom sobre tom e não fica tão esquisito, tão distante? É isso também que é interessante utilizar, tá? Nos atendimentos e no nosso dia a dia. Cliquei um pouquinho aqui no queixo. Arco do Cupido, quem tem, na verdade, a boca que quer desenhar, é interessante. Meu nariz, ele já é um pouquinho grande, né? E aí, o que é que eu faço para iluminação bater no ponto que eu desejo? Aqui, ó, próximo, nessa região de sobrancelhas, porque o meu nariz, automaticamente, todo mundo já está vendo, mas o que eu quero iluminar é esse ponto mais alto, tá bom? Se eu quiser um pouquinho na testa, ó, com o resíduo do pincel, venho só, ó, esfumando todo esse excesso de produto que a minha pele tem sobre pó, que não é tanto, mas é para dar uma iluminação mais acentuada sobre a minha pele, porque a proposta de pele hoje é essa, bem mais iluminada, bem mais simples, mas com um efeito de foto muito bacana em ambientes externos, tá? Porque na foto de ambiente externo,
precisamos ter essa iluminação, tá bom? Até aqui, tranquilo, gente? Sim ou não? Professor, eu perdi só o começo, assim. O senhor primeiro passou o iluminador, e depois passou a base, não é isso? É porque eu Não, para perdi ser a base iluminadora, que foi essa aqui, a ó. base iluminadora, deixa eu ver. É. Aí depois eu passei a base normal, que eu estou utilizando essa hidratante. Não estou usando alta cobertura. Quem quiser utilizar alta cobertura, utiliza ela com mais diluidor, que ela tem mais facilidade de você aplicar. Ela fica mais fluida. Tá bom? E aí depois eu vim com a região de corretivo abaixo do olho, né? Nariz, queixo, a zona T. E aí eu apliquei o meu contorno. Eu fiz contorno aqui também na testa, né? Porque minha testinha é um pouquinho proeminente. E apliquei também o bronzer, tá? O que seria o bronzer? Por exemplo, aqui eu tenho um contorno e um bronzer, tá? Contorno e o bronzer tem as partículas de brilho. E depois disso, vim com o meu iluminador. Com o meu iluminador dourado. Tá aqui a paleta. Eita, iluminador dourado, esse aqui. Não parece um dourado, mas é. Esse é o dourado e esse é o prata, ó. Uhum. Eu tenho um pratazinho, que ele é bem... Aí você aplica pouquinho, tá? Porque o prata ele dá mais luminosidade. Por que que eu apliquei o dourado? Porque eu já utilizei um bronze que tem um fundo também mais dourado. E aí, para dar um contraste, para não ficar uma coisa tão diferente, tom sobre tom, certo? Uhum. Não tem problema. E aí a pele, ela é um pouquinho mais soft, é um pouquinho mais leve. Em compensação, para ambientes externos, isso funciona muito, tá? Principalmente quando você, tipo, aquelas grávidas que estão perto de ter, né, gestantes, estão perto de ter o bebê, fazem aqueles ensaios fotográficos, funciona muito. Professor, eu Certo? vou sair 2 minutinhos aqui, só para me resolver uma coisa aqui. Porque Vigia. é rapidinho, Tá certo. viu? É rapidinho. Tá Já. ok. Acho que nem precisa sair daí. Pronto. E depois disso, iremos trabalhar a questão mesmo do olho, tá? Vocês decidiram qual olho que a gente vai trabalhar, gente? Rapidinho aí. Um de cada vez, não precisa de briga. Enquanto vocês respondem, vou já fazer a aplicação sobre o meu batom, tá? Batom para ambiente externo. O que é que vocês acham que é interessante utilizar? Um tom mais claro, né, professor? Isso mesmo, tá? Ó, vou utilizar esse. O que a gente chama de tons nude. Não são tons nudes, tá? Nude. Nude, nude, nude. Não é nudes. E aí você vai aplicar tranquilamente sobre os lábios. Gente, sempre retirem. Oi? O senhor passou pó? Eu não prestei. Passei. O pozinho aqui, né? Contorno. Passei. Só que a gente usa muito pouquinho por causa da transpiração de pele que a gente vai ter nesses ambientes externos e a gente vai utilizar muito mais o que? Bruma. Porque dá o aspecto bem mais molhado e fica bem mais intenso, tá? Sempre que for utilizar, gente, shampoo, olha. Sempre que for utilizar batons mais líquidos, tá? Ou cremoso, retira na espátula, não aplica diretamente. Eu acho que fica até mais higiênico para a cliente receber esse produto, tá bom? E aí, quem não tem lábio, tá? Ó, eu não tenho lábio superior, tá vendo? É pouquinho. Vai desenhar por fora. Deixa eu só botar aqui o espelho para dar uma referência para mim. Desenha por fora. Ó, pega a referência do meio. Tira o excesso do produto na parte de região de lábio maior. E depois, com o resíduo, você faz o desenho. Olha a diferença de um lábio para o outro já.
Anderson, não tenho essa precisão. Gente, vai aos poucos, é normal, tá? Cantinho interno da boca. Pede para ela, ó, ficar com a boquinha fechada. Você que vai lá e estica um pouco assim, ó. Como eu estou fazendo em mim mesmo, é quase impossível a gente realizar essa técnica. Mas dá certo. Dica, pode pegar um lápis e fazer o desenho antes. Funciona muito também. Se o batom ele for muito seco, eu indico sempre também, tá? Se for necessário diluir, tiver muito seco, dilua, tá? Porque a aplicação ele fica bem mais fácil. Quando ele é muito seco, você vai com muita força, você acaba borrando. Ó. Tá vendo? Fazer só um lado para vocês verem a diferença no final, do antes e depois, tá? E o olho, decidiram, meu povo? Sim ou não? Vamos Professor, trabalhar com azul. o azul? Vamos trabalhar com alguns... O azul aqui eu tenho. Dá para fazer literalmente idêntico ao que tem lá de proposta. Lembrando que o fundo, para criar a profundidade, né, do olho, ela está também relacionada com o tom de sombra mais escuro que eu vou colocar. Qual seria? Sempre viemos, tá? Com tons marrons, terrosos, e vamos criar essa profundidade, certo? Quem tiver dúvida, tá, pessoal? E eu sempre falo também, cores quentes, cores frias, podem comentar que a gente vai trabalhando, tá? E aí eu vou trabalhar com esse tonzinho aqui, ó. Meu marrom um pouquinho mais frio. E aí eu vou pegar um pouquinho do meu produto. Meu pincelzinho, ele é o fofinho. Vou tirar o residual ou as linhas de expressões que tem dentro aqui, sobre meu olho. E vou lá, ó. Só depósito. Se quiser, já pode ir fazendo o esfumado vertical, ó. Aqui, ó. Arrastando um pouquinho do resíduo para minha linhazinha d'água, tá? Apliquei um pouquinho do meu produto, ficou, ó, uma linha. Agora sim eu vou fazer o quê? Só retirar a marcação com o movimento vai e vem. Professor, eu ganhei um sorteio de muitas maquiagens lá de Macapá. Pois eu já quero ver esse sorteio, já quero ver essas maquiagens. Não, só que eu mandei sortear para outra pessoa, porque o frete é mais caro do que as maquiagens. Vigia, eu mandei né? sortear. Tô com ódio. Vigia. Vamos ter que trabalhar esses, né? Mas sabe por que o frete está assim? É devido a esse probleminha também, gente, de corona, né? Não compensa o frete. Não pensa tanto, né? Pois é. Eu tô também querendo comprar umas coisas, né? Porque a pessoa seja chique, né? Porque tá barato, sabe? Mas tá barato por quê? Porque ninguém tá comprando. Mas compensação, o frete tá pela hora da morte. Tá? Não Aí não compensa compensa não. mesmo, não.
Já dei o fundo lá, ó, no olho. E aí, ó, já removi um pouquinho. Vou trabalhar agora o azul. Anderson, esse azul que tem na nossa referência de nossa foto, tá? Ele tem uma leve cintilância. O que é que você pode fazer? Utiliza o azul opaco e dá depósito lá com a tua cintilância em função de pigmento ou até mesmo de asa de borboleta. Quase não sai. Professor, Opa, oi. e para que serve esse fundo? Para justamente criar um destaque sobre a cor mais clara que eu vou aplicar. Entendi. O fundo ele pode ser aplicado em todo tipo de dia, todos os olhos ou não? Na verdade, é interessante para criar profundidade. Por exemplo, passarela, tá? Quando você tem o evento voltado justamente para esse tipo de maquiagem, quando você foca um pouquinho, principalmente em roupa, e a maquiagem ela tem que parecer um pouco mais imperceptível, usa só uma cintilância. Tem um olho mais dramático, um olho mais marcado, mas ele não tem necessariamente um fundo. Quando você quer criar um fundo, automaticamente, devido à estrutura em que você tem de estilista, em função de roupa, de coleção, ela precisa de uma dramatização. Quando não tem, geralmente a cintilância ela predomina nesse universo. Na TV e foto, como é ambiente externo, a gente pode usar um pouquinho mais a proposta de hoje, né? Cintilância, quando não é interessante utilizar, porque vai criar reflexo muito nessas regiões e aí vai meio que perder a qualidade da tua proposta. Entendi. Olha aí, já vou aplicar na prática, já vou arrasar na maquiagem. Então, né? Ó, tô utilizando um tom, um azul bem mais claro. Ó, eu só apliquei no meio do olho. Agora eu vou trazer ele um pouquinho para o canto externo. E aí, quando eu aplico, gente, ó, ele vai criar justamente um degradê de tons onde eu não vou ter uma linha azul e outra linha marrom escuro, tá? Você tem que criar essa proposta, ó, e tirar essas marcações. Lembrem-se sempre, as marcações você só vai tirar as bordas que você tem desse produto. Já tem um olhinho ali, ó, mais azulado, pega um pouquinho. Lembrem-se também, cores muito mais vibrantes ou cores muito mais claras, tá? Como esse azulzinho aqui ele é. Se você quiser criar um destaque bem maior, utiliza o Fix. Ou algum prime para olho ou o corretivo. Que você vai ter a proposta de quê também? Deixar muito mais evidente. Eu criei esse fundo aqui, azulzinho, mais opaco, porque a gente vai trabalhar com a leve cintilância. E aí a cintilância ela vai fazer o quê? Só dar uma harmonia e realçar essa pigmentação inicial que você colocou. Certo? Professor, e o senhor tá com o mesmo pincel, né? Mesmo pincel. Esqueci de falar. Mesmo pincel. Por que que eu tô com o mesmo pincel? Como o pigmento é claro, ó, a minha borda, ele fica bem, ó, mais esfumado, tá? Gente, a impressão minha ou a qualidade da imagem tá melhor? É a impressão, né? Ou não? No meu celular tá bom, não? Normal, né? Um pouquinho de pigmento, ó. Só um pouquinho, nada muito. À noite, tá? E você aplica no centro e vem distribuindo para as extremidades. Vou pegar um pouquinho mais. Ó, só para dar um leve brilhinho, tá? Embaixo da mesma forma. Só que iremos pegar um quê? Um pincel menorzinho. Vamos utilizar o quê? De 2 tons. Pega o marronzinho que eu utilizei inicial. Aplica, ó. Região inferior, base do olho. Cria a conexão, esse Czinho. E aqui embaixo você pode utilizar o mesmo tom de azul ou até um azul mais claro. Vou utilizar o claro no cantinho interno, tá? Do olho, por quê?
para dar um realce, uma iluminação bem mais intensa sobre esse meu olho, tá certo? E aí eu só dou uma transição esfumada para um lado e para o outro no encontro das duas sombrinhas. Com o meu pincel que eu apliquei primeiro, residual, só vou tirando, ó, esse excesso de um lado e para o outro. Beleza? Ó. Certo? Certo, gente. Se quiser no ponto alto da sobrancelha colocar alguma coisa para iluminar, que seja opaco. Nada de brilho, tá? Porque se colocar brilho demais, o negócio vai estourar no sol e não vai ficar bonito. Tá certo? Certo, gente? Uma de cada vez. Certo. Quase não sai, né? Meu Deus. Professor, Gente. eu tenho uma proposta para a próxima aula. Diga. Maquiagem junina. Vale, tu tirou minhas palavras, Ian. Não acredito que você... É não, meu povo. Arrasou ou não arrasou? Arrasou demais. Maquiagem junina e eu quero vídeo, viu? Todo mundo Adoro. Ian, tu leu meus pensamentos. Cadê a Liliane? Quero a Liliane, maquiada de rainha. Cuida, Liliane! E como a proposta também, Ian, é voltada para Instagram, redes sociais, vai casar bacana, viu? É, fica legal, porque dá um up, né, no tema do mês. Com certeza. Com Pois certeza. pronto. Viu? Show de bola. Vai ter muitas produções. Oba! Então, Quero ver. tá vendo? É isso aí. Gente, deixa eu só visualizar onde eu coloquei aqui a bruma para a gente dar só esse acabamento de um lado, tá? Só um instante. Mas podem colocar a pergunta de vocês, podem falar. Professor, no canto não vai pôr um preto, não? No cantinho interno, eu coloquei um azul para dar uma iluminada. Eu não coloquei preto, não. Mas se quiser, a gente coloca. Colocamos agora, finalizamos com o preto para você ver esse destaque. A proposta foi justamente deixar esse olho um pouquinho mais claro, inicialmente, mas a gente faz agora, tá? Ó, aqui, não é isso que você fala? Aqui. Aninha. Os cachorros não deixam entrar. Aninha. Mas bem que Eu tô vendo ele. já traz. Oi? É esse cantinho aqui, não é isso que você está falando? Gente. Gente. O cantinho interno é esse do olho. Voltou? Voltei, tô aqui. É aqui, não é isso? Não, professor. Deixa eu ver. É bem aqui que eu acho que tem ele, pretinho. Na foto, não é não? Ah, deixa eu pegar aqui a foto. Ah, lá da foto, né? Tá, entendi. É. Ah, um pretinho no canto externo, certo? Vamos colocar esse pretinho. Pega o pincelzinho fofinho, tá? Que eu tava inicialmente. Ó, gente, o preto. Concentra o preto no local mesmo e depois esfuma, tá? Ó, coloquei aqui, ó, depositando. Uma vez, mas com um cara lá não faz nada. Deposita. Deposita. Eu acho que tem o marronzinho também, né? É o preto e o marrom, né? Não entendi, amor. É o preto e o marrom. Eu acho Isso, que na ó. foto tem um pouquinho do marrom e o preto, né? Isso, ó. Coloquei meu pretinho aqui. Ó, como eu só tô fazendo movimentozinhos de depósito. Agora, ó. Tira um pouquinho com o movimento de vai e vem. Uhum. Desce para baixo aqui nessa região inferior do olho, tá? Vem com o teu marrom, ele mais quente, tá?
Só para criar essa proposta desse degradê também. Aí você vem mesmo no meio, ó. Tava no canto preto, o primeiro marrom foi para criar a marcação do côncavo. Agora eu vou criar uma transição, tá? Com o marronzinho mais quente. Eu já mostro a cor da sombra, tá, gente? Ó. Caramba. Lindo de morrer. Vem fazendo esse contorno aqui embaixo também, ó. Certo? Deixa eu só tirar um pouquinho desse excesso aqui. Isso. E aí você vem criando, ó, essa marcação legal e ó, a profundidade. Antes eu tinha o olho um pouquinho mais claro, agora já tem mais profundidade, tá? Deixa eu só fazer um negocinho aqui para vocês verem. Olha aqui. Certo? E aí você dá só um pouquinho mais de cintilância, que eu acabei com esfumado, né? Só um pouquinho, tá, gente? Não precisa de fix. Asinha de borboleta não precisa do fix. Pigmento, esse soltinho que eu estou utilizando, ele também não precisa de fix, porque são partículas muito finas e elas, ao mesmo tempo que caem em relação, se for o caso, tá excesso na pele, ela fica com ó, um leve brilho. Beleza? Certo, gente? E vamos finalizar esse olho, linha d'água, né? Porque a gente precisa trabalhar essa linha d'água também, porque fica com um aspecto bem mais aberto. Esse olho, ele na verdade tem um destaque, como a gente deixou ele um pouquinho mais evidente, precisa também realçar. Utilizando corretivo, tá? Não tem um lápis lá, o nude, mas a gente tem o corretivo ou até alguma base nesses tons. E aí você vem, ó, um pouquinho aqui e aplica, tá? Ó. Deu uma abertura no olhar. Máscaras de cílio. Deixa eu só achar aqui, tá? Algumas pessoas não gostam de fazer isso aqui, na base inferior. Não sei por quê, tá? Mas eu acredito que para a foto cria um destaque e evidencia, tá certo? Não estou aqui com o nosso cílio postiço, só para vocês verem o efeito e o destaque do antes e depois em relação à proposta das nossas fotos, tá? Professor, Oi, que rímel é esse, professor? não entendi. Que rímel é esse? Esse aqui é um da Eldora, um minizinho, ó. Uhum. Gosto muito dele. E, ó, temos aí o antes e depois. Certo? Ó, algo bem mais iluminado. Fiz a pele totalmente iluminada, só não trabalhei esse lado do olho sobre rosto, nada, tá? Ó. Aí a gente vem finalizando agora com a nossa bruma, tá bom? Gente, podem utilizar a bruma à vontade. Por quê?
Porque além dela hidratar, ela vai deixar a tua pele com um viço bem mais natural. Vai tirar aquela sensação de pó. E eu automaticamente só estou mexendo a boca muito pouco. Porque se eu estiver fazendo expressão, vai marcar. Por isso que quando você vai finalizar a maquiagem, é importante você dizer para a sua cliente, não abra o olho, apenas respire. Para que, na verdade, ela não faça nenhuma expressão e não tenha resíduo de produto, porque a pele vai estar molhada e se ela fizer expressão vai acumular, e aí vai deixar a pele craquelada, vai deixar um aspecto esquisito e principalmente ela vai dizer, não teve acabamento. A minha pele ficou com um aspecto muito feio, muito marcado, algumas linhas de expressão foi evidenciada, porque você molhou a pele, produtos cremosos, secou e está molhando de novo, tá bom? Pele mais opaca, mais seca, dá para fazer? Normalmente, tem bruma que tem essa possibilidade de você realizar esse tipo de processo. Só que tem pessoas que gostam mais daquele spray, então vai muito de opção, tá bom? Mas é interessante você sempre trazer uma proposta com efeito mais mate, seco e com esse efeito mais iluminado, mais brilhante. Ó, como ficou com um aspecto bem mais natural. Deixa eu só botar um pouquinho aqui desse lado dessa luz. Ó, certo? Tá com um aspecto bem mais natural, tem uma certa iluminação e uma naturalidade, tá? Ó, eu consigo perceber que realmente isso funciona muito. Maquiagens para o dia a dia. Nessa proposta, funciona. Quando também você tem aquele corre-corre, aquelas atividades do seu dia a dia, mas se você tem algum estabelecimento que trabalhe e seja um espaço, né, é interessante que você tenha um acabamento com efeito mate. Por quê? Principalmente para você não ficar retocando. Oi, Ian? Temos 1 minuto. Vai dar certo. E aí você não precisa ficar retocando durante o dia, porque só faz uma vez, retoca só se for mesmo a questão de batom. Mas esse aspecto mais dia a dia para uma coisa mais rápida, para você, na verdade, também ter. Principalmente sempre alguém disponível para realizar futuros retoques, por isso que alguns eventos, ambientes externos, o maquiador vai para fazer um leve retoque, uma selagem, uma iluminação. Tá bom? E a Aninha tá dormindo. Gente, seria essa a proposta. O que é que vocês acharam? Difícil? Muito fora da realidade? Sim ou não? Show, Elisete? Ficou bom. Gente, seria isso. Aí eu quero que vocês reproduzam e coloquem mesmo lá no grupo, tá? Eu sei que às vezes o tempo fica um pouquinho complicado, mas tentem fazer para que, na verdade, a gente consiga também aprimorar principalmente traços, efeito, tá? E principalmente, o mais importante, aplicação de produto. Tá bom? Eu acho que a forma que aplica é muito mais interessante do que qualquer outra coisa. Tá certo? Tá. Então seria isso. Vamos tirar foto hoje? A Letícia vai aparecer, a Pamela e a Liliane? Não quero aparecer, não. Meu rosto tá irritado. Eu não, vou aparecer. Gente, hoje eu quero uma foto bem bonita. Então, Bora, cuida. E a meu Cuida, rosto tá gente. irritado. Hoje eu vou aparecer. Mulher, pois acalma esse rosto. Não Olha, deixe Letícia, você quer beleza? rosto. Cadê? Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. Ô, Liliane, você não venha me enganar com essa boneca de cera, não, viu? Parece uma boneca de cera. Né? Pronto, bate aí, vai. Cuida. Espera ainda que eu quero aparecer, meu povo. O povo Todo horrível. irritado. Se ajeitar. Meu Deus do céu. Espera ainda que eu vou aparecer, que eu tô morrendo de saudade de você. Cadê a Liliane? Liliane, cuida. Aparece, Liliane. Peraí que eu vou aparecer, que eu tava Ô, deitando. Pamela, tá aparecendo só o teu bico. É por causa que meu rosto tá irritado. Não tenha por causa. Cuida, a gente faz um Photoshop, dá tudo certo. Olha aí, arrasou. Tá Você quer irritado. beleza? Receba em Então, 3 né? segundos. Então, né? Tá irritado. Olha aí que povo bonito, gente. Então, Bora. Cuida. 1, 2, 3 e...
Show, gente. Vou mandar lá no grupo, viu? Eu quero repostagem, tá? E eu quero contagem regressiva para nossa aula junina, tá? Eu tô morrendo de saudade de vocês. Adoro. Se preparem que teremos bastante produção e eu vou colocar algo que eu já vou, uns spoilers, tá? No grupo também, pode deixar. Tá bom. Arrasa. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Ian, por Tá. tudo.